E eu quero te fazer uma pergunta, né? Nós estamos o tema esse ano o tema profético para a igreja é o ano do resgatador, não é? Jesus é o nosso remissor, é aquele que nos resgata, você pode dizer amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta, você quer viver no time daquele que é sempre resgatado ou do time que faz parte da comitiva do resgatador? Qual o time que você quer viver, fazer parte? Eu também. Mas tem gente que quer ser sempre resgatado, quer ser sempre a vítima, quer ser sempre aquele, me lança o bote, eu estou morrendo. Tem gente que não consegue sair da posição de ser resgatado. Casamento tem que ser sempre resgatado, a vida financeira tem que ser sempre resgatada. A pessoa não consegue sair daquela posição de ser o sempre resgatado. Ele sempre carece de um resgatador. O mundo deve para ele. Não é? E pela graça de Jesus, Deus sempre levanta alguém para ajudar. Um anjo, pessoas, né? Anjo em forma de pessoas, para ajudar outras pessoas. Só que o propósito de Deus não é esse, é que Ele te resgate para que você possa viver uma vida de conquistas. Você pode dizer amém? Deus te resgatou para você viver um propósito, e esse propósito não é viver sempre sendo resgatado, é viver um propósito de construção de vida, de construção daquilo que Jesus sonhou para você, que é de crescimento, de ganhar posição, de edificação de vida, edificação de corpo na igreja. O seu crescimento é fundamental, mas eu tenho que fazer uma escolha. Mas se eu escolhi ser do time do resgatador e tiver que ser resgatado, ótimo, mas a minha escolha foi ser do time que vai ser aquele que vai resgatar, que vai ajudar. Eu tive um acidente de percurso e tive os meus irmãos do meu lado para me ajudar. Você pode dizer amém? Eu não estou vivendo na posição de vítima, de coitado. Estão me entendendo? Eu não sou aquela pessoa que vive na chamada autocomiseração. Que isso, pastor? Nome feio? Autocomiseração. É uma pessoa que tem pena dela mesma. Você conhece alguém assim? Pessoa que tem pena de si mesma? Ai, tadinho de mim. Ai, porque eu sofro muito. A pessoa consegue ter pena dela mesma, vive no estado de autocomiseração. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a maior ferramenta de resgate já conhecida na face da terra chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Não tem ferramenta. Quando Jesus, eu já falei isso mais de 1000 vezes, quando Deus quis resgatar o mundo, Ele trouxe o quê? Uma mensagem. Ele não trouxe guerra, Ele não trouxe revolução, Ele não mudou partido político, Ele não mudou um rei, Ele trouxe uma mensagem, Ele trouxe um evangelho. A ferramenta mais poderosa é aquela que entra na sua mente, que desce para o seu coração e que causa uma revolução interior dentro de você. Porque o problema está dentro da gente. E só o Evangelho tem o poder de mudar aquilo que está dentro da gente. Você pode dizer amém? Isso é só, se você tem dúvida, observa, faça um caso de estudo, mas eu tenho observado isso. Pessoas sendo transformadas de dentro para fora, porque deixam o Evangelho causar algum efeito sobre ela. Deixam o Evangelho penetrar em seus corações, não de forma superficial, mas de forma profunda. E eu usei um texto na sexta-feira de 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo, ele se vê
numa posição onde ele precisa iniciar um processo de resgate da igreja de Coríntios. Uma igreja que eu até comentei que tradicionalmente é uma igreja complicada, que estava se desviando do seu propósito. Escândalos começavam a acontecer, desvios de doutrinas sérios começavam a existir na igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo começou a ter pensado, como é que eu vou fazer para resgatar essa igreja? Para mudar, porque a força não muda, a proibição não faz nada acontecer. Como é que eu vou transformar essa igreja? Como é que eu vou resgatar essa igreja? E aqui você vê o apóstolo Paulo, um dos homens que teve mais sucesso no mundo do cristianismo, usar a fórmula mais eficaz, que é a essência do evangelho. Então, quando Deus quis resgatar a igreja de Coríntios, ele enviou o seu servo Paulo com uma mensagem. Fala comigo assim, mensagem. A palavra de Deus tem todo o poder. Fala, tem todo o poder para resgatar ou restaurar aquilo que eu preciso. Tem todo o poder, todo o poder. E Deus chamou Paulo. E Paulo, ele envia uma carta. Existem duas cartas para Coríntios. A primeira bate, mas bate de leve, a segunda bate para arrebentar. E ele começa falando bastante, e o capítulo 15, o versículo 1, você vê como é que Paulo aborda o problema para a cura da igreja, não é? Ele mostra que a cura para a igreja era levar a igreja à essência, era levar a igreja de Coríntios para a mensagem estrutural que levou a igreja a ser igreja. Vou repetir. Paulo mostra no capítulo 15 que o raciocínio dele para a restauração e equilíbrio da igreja de Coríntios era levar a igreja à essência da mensagem estrutural que os reuniu como igreja antes deles serem igreja. Antigamente nós não existíamos, certo ou errado? Nós não éramos uma comunidade, cada um tinha a sua vida. Alguma coisa te fez estar perto de mim e eu estar perto de você, sim ou não? Foi uma mensagem de salvação. Foi um propósito do reino. Essas duas coisas nos uniram. Nós temos propósitos diferentes em várias esferas. Cada um tem um dom diferente, cada um tem uma ambição diferente, cada um tem um sonho diferente. Mas nós temos uma coisa em comum, que nos une em comunidade. E nos faz andar juntos. Que é a mensagem de salvação que nos salvou e o propósito do reino que nos une para caminharmos juntos nesse propósito. E Paulo, na tentativa de resgatar esse desvio da igreja, ele começa o capítulo 15, falando fortemente aquilo que ele acreditava que seria a cura para a igreja de Coríntios, né? Então vamos lá ler o 15, que fala o seguinte, olha só. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Ele está tentando não ser redundante, mas sabe o que eu descobri? Que não tem como você ser sério sem ser redundante, ou ser sério sem ser previsível. Às vezes, nós pregadores, no afã de trazer algo novo para a igreja, algo diferente para a igreja, nós corremos o risco de deixar aquilo que eu já vos anunciei e que é muito importante. Aí eu me perco
e você se perde. Ele fala: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Aí eu falei isso, estou só relembrando o que eu falei na sexta-feira. Duas palavras importantes aqui: evangelho e perseverais. Fala comigo assim: evangelho. Fala assim: perseverança. Fala assim: evangelho é igual boa notícia. Evangelho quer dizer isso: boas novas, boas notícias. Perseverança, todo mundo sabe o que é. É quando eu insisto, quando eu persevero, quando eu não desisto de alguma coisa. Quando eu estou disposto a ir até o fim para alcançar o que eu quero. Eu persevero para arrumar um emprego. Eu persevero para arrumar uma namorada. Eu persevero para completar os meus estudos. Constantemente nós dependemos de energia na vida e perseverança para alguma coisa. Quem aqui está nesse momento perseverando em algum propósito? Com a mão no alto. Todo mundo depreende força todos os dias perseverando para alguma coisa. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quanto dessa energia você persevera na boa notícia que já te foi anunciada, que é o evangelho? Essa é a grande questão. Paulo, para sarar a igreja, ele disse: eu estou te lembrando o evangelho que eu já te anunciei, que também recebeste, a boa notícia que eu te dei, no qual perseverais. Ela não pode ficar obsoleta. O que é obsoleta? Velha, antiquada, fora de moda. O evangelho, fala assim comigo: o meu evangelho, a minha mensagem de salvação não pode ficar fora de moda. Ela não pode ficar obsoleta. Porque o que está errado não é o evangelho, o que está errado é o que está acontecendo comigo. Eu estou me deixando morrer. Por isso que parece que algumas coisas ficam obsoletas, ficam antiquadas, ficam fora de modas, porque eu vou me deixando esfriar, vou me deixando perder o azeite. Pelo qual também sois salvos. Eu fui salvo, vocês foram salvos. Aí ele tem uma vírgula importante: se é que o conservais tal como vô-lo anunciei. Se é que o conservais tal como vô-lo anunciei. Se não, é que crestes em vão. Aqui está naquela questão. Eu não posso fazer as variações que a mensagem me traz, que são muito boas, tornar-se a principal e expurgar a mensagem original. É como se eu pegasse a mensagem de Cristo e escrevesse um livro muito top. Pastor Wise escreveu um livro top, muito bom, com muitos segredos e chaves e tal, né? Com muita didática. De repente você passa a esquecer do evangelho que deu origem ao livro que o pastor Wise escreveu, e você só olha para o livro do pastor Wise. Está errado, porque o que deu origem ao livro do pastor Wise foi a mensagem do evangelho. Aquilo é uma variação, igual temos outras variações. Nós não podemos deixar a mensagem que nos deu salvação se tornar obsoleta. E ele começa a falar, ele tá trazendo na memória aquilo que os fez reunir como igreja, aquilo que os salvou
e a única coisa que os pode curar. Uma vez chegou em mim um casal que vivia com problemas, vivia discutindo, vivia emburrado, vivia um pôr a culpa no outro, e eles tiveram o azar de me pegar num dia meio impaciente, e quem me conhece sabe que raramente esse dia existe. A Viviane está rindo ali. Eu que sei. Ela não tem o cabelo branco, eu que tenho, eu faço as contas aí. Quem que... Aí, esse casal me deu azar. Aí eu peguei, ele falou o seguinte: olha, eu não vou vos dar nenhum conselho. Falei para eles: hoje vocês não vão ter nenhum conselho de mim. Eles assustaram, me olharam com a cara assim, assustadas, porque enquanto vocês não chegarem aqui na minha frente como um casal crente, eu não vou abrir a boca para vocês. Não, eu só sei aconselhar cristão que crê na palavra que eu creio. Se você não crê no que eu creio, procura um psicólogo, procura um terapeuta familiar, porque a palavra que eu creio fala de perdoar, fala de amar, fala que o amor suporta muita coisa, fala sobre um casamento que perdura. Então, antes de me falar sobre o seu casamento, me fala sobre o cristão que você é. Me fala se você é crente. Ele deu muito azar aquele dia, ou deu sorte. Porque eu não aconselhei, não dei um conselho, eu ia desperdiçar a minha voz. Dois jovens duros, cabeçudos, que esqueceram de ser crente, preocupados apenas em fórmulas mágicas dentro da igreja para manter um casamento. Meu amigo, a igreja não é magia. O que mantém o seu casamento, como a sua vida, como a sua família, como o seu emprego, é o evangelho que está dentro de você. Tão simples quanto isso. As coisas vão perdurar em você, ou para você, na proporção que o evangelho está dentro de você. É tão simples quanto isso. Eu já peguei casos tão absurdos, assim, casos assim, para divórcio mesmo assim, mas que as pessoas tinham uma base tão boa, tão gostosa com Jesus, que quase que eles que se aconselhavam sozinhos, quando falavam comigo. É gostoso ver aquilo, porque você vê o processo do Espírito Santo ministrando neles. Você está apenas assistindo, ele está achando que você, pastor, está fazendo parte do processo. Você não está, você começa apenas a contemplar o Espírito Santo trazer vida à boca, à memória daquilo que já está dentro dele, coisas que seriam impossíveis de serem resgatadas. Você vê começar a ser resgatado, sabe, e um casamento ser restaurado. Coisas assim insólitas, que eu não posso nem falar aqui em púlpito, que ia chocar vocês. Mas a forma como a pessoa se relacionava com o Evangelho e com Cristo tornou possível o impossível acontecer, baseado no Evangelho que estava dentro dele. Como Paulo sabia o poder disso, ele vai usando essa ferramenta, e ele continua aqui no versículo, ele fala sobre o Evangelho, mas ele não para por aí, ele volta a pregar para a igreja. Versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro, ou por último, de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Meu amigo, se esse evangelho não entrou na igreja, não tem como mudar a igreja. Ele fala sobre ele mesmo, ele fala sobre como que ele foi resgatado e o poder dessa mensagem sobre aqueles que estavam escutando. E ele termina aqui com uma frase que eu achei bem interessante, que eu até quero trabalhar sobre isso um dia, em uma outra pregação. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele fala, eu trabalhei mais que todo mundo, né? Mas ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque é impossível a força humana fazer muita coisa. É impossível a motivação humana chegar tão longe. A graça de Deus trabalha muito mais do que as razões humanas. Eu vou repetir. A graça de Deus em nós tem muito mais força e mais poder e mais sinergia do que as razões humanas que podem existir em nós, as ambições humanas que podem existir em nós. A graça de Deus pode nos mover sem força, pode nos mover na exaustão, pode nos mover na falta de recursos. A graça de Deus, ela nos move aonde todo mundo fica parado. A graça de Deus nos move aonde todo mundo fica parado. Aonde alguns falam, deu, aqui eu parei. A graça te leva adiante. Porque não é sobre a sua força, não é sobre a sua ambição, não é sobre os seus dons, não é sobre o seu querer, é sobre aquilo que Deus colocou sobre você. É sobre o favor que você não merece, sobre uma força que está acima da sua vida, que te leva além. É sobre o Evangelho, que é uma fonte de vida, que jorra de dentro para fora em você. Você recebe isso aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. É assim que funciona. Ah, mas isso foi uma fórmula que o apóstolo Paulo inventou? Não foi. Você quer ver um padrão igual? Vamos lá para Marcos 7. Vou te mostrar que o mesmo problema já existia. Antes de Coríntios, antes dos dias de hoje, Jesus enfrentou esse problema. Marcos 7, vamos ler do verso 3 ao 13. Todos encontraram? Eu te ponho já no contexto, tá bom? Nós vamos ler primeiro. Qual é o verso que eu falei? 6 ao 13, né? 6 ao 13. 7, 6 ao 13. 6. Perdão. Olha só,
Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Vou repetir. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Rejeitai o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, está ele desobrigado por vós de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Traduzindo, eles inventaram um ditado, um comportamento que desobrigava, se o pai quisesse, o filho, de honrar o pai e a mãe. Era uma tradição que passou a existir naquela época. Está ele desobrigado. Pronto. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Não era? Ele apenas citou 2 exemplos, mas ele fala: vocês fazem muito mais coisas semelhantes a estas, que sobrepõem a palavra de Deus. Então, ou seja, o que Paulo enfrenta em Coríntios, Jesus estava enfrentando no mundo já com os fariseus e com os escribas. E nós enfrentamos nos dias de hoje, porque nós não paramos com as mesmas práticas, nós só mudamos as tradições, nós só mudamos as manias, nós só mudamos os tipos de fardos que entregamos para o povo. Eu vou tentar não entrar em polêmica aqui, mas você não é burro e você vai pegar a mensagem, e você sozinho vai ler, porque só discerne tradição de palavra quem conhece palavra. E se você vive peso por tradição, a culpa é sua, porque você se absteve da palavra. Não culpe ninguém, nem culpe a igreja, culpe você, porque foi negligente com o conhecer, o que te está disponível para conhecer, que é a palavra de Deus. Tá? Então Cristo mostra que ele já enfrentava esse problema aqui em Marcos, não é? E quando é que nasceu aqui? Porque eles foram criticar os apóstolos. Mas seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, não é? Foram por defeito nos discípulos. Então, quais são o que a gente aprende com essas 2 passagens? Eu quero tentar pontuar aqui rapidamente para a gente tirar aqui algumas lições. Primeiro ponto, que eu já até falei um pouco sobre isso: nunca perca a mensagem estrutural. Variações acrescentam e embelezam, mas não substituem o Evangelho de Jesus. Nunca percam a mensagem estrutural. Variações e acrescentos embelezam, mas não substituem o Evangelho de Jesus.
Frutos doces e flores lindas são fotografadas, mas poucos focam no tronco que levam a seiva e mantém de pé aquela árvore. Atentem a isso. Você passa por uma árvore, você vê um fruto, você vê uma flor maravilhosa, você tira uma foto. Mas poucos tiram a foto do tronco, que sustenta aquela árvore linda, que levou a seiva para aquela flor maravilhosa poder brotar na primavera, e aquele fruto ter nutrientes e sabor, para você poder se deliciar dele. Muitas vezes fazemos isso, a gente tira a foto da flor, do fruto, mas nós não queremos fotografar o tronco, que é a mensagem estrutural. A primeira lição que eu aprendo aqui é essa: que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para me dar a vida eterna. O contexto do apóstolo Paulo, no capítulo 15, se você for ler na sua casa, fala, lá embaixo, ele pleita justo sobre isso. Algumas pessoas já questionavam a ressurreição. E dizia: então, se você questiona a ressurreição, de que te serve o Evangelho? Aí eu vejo, agora eu te ponho uma questão interessante, porque o que aprendemos na igreja é bom para muita coisa, te faz crescer em muitas áreas, é ou não é? Os princípios aqui aplicados te tornam grandes empresários, sim ou não? Te torna um bom marido, te torna um bom cidadão, um bom amigo, sim ou não? Mas de que te serve isso tudo, se isso não for a essência para te dar salvação? Salvação, vida eterna, porque o Evangelho é sobre vida eterna. Sabia disso? Alô? O Evangelho é sobre vida eterna. E quem não tem vida eterna tem condenação eterna. Não é só sobre ser próspero, ou mudar de vida, ou restaurar o casamento, ou tudo isso é bom, aplicado, muda, Jesus atua. Mas do que me adianta ganhar o mundo e perder a minha casa, como diz o Evangelho? Tudo isso é maravilhoso, mas o Evangelho é sobre salvação, sobre vida eterna. Aí tem uns que, pode parecer irônico, mas tem uns que estão sentados e falam assim: puxa, quanto tempo eu não lembro disso, que a gente está falando sobre salvação. Eu fui salvo, e esqueci que fui salvo. Estou preocupado só com outras coisas agora. Até esqueci que outras pessoas precisam ser salvas. Mensagem estrutural sendo esquecida, focando apenas nas variações, nos segredos, nas chaves. São boas, sem deixar o tronco. Não estou te falando para você pegar a flor e esmagar, nem pegar o fruto e chutar. Não. Não esqueça do tronco, que leva a seiva, que mantém a raiz forte, que não faz aquela árvore tombar. Aquela mensagem linda só faz sentido se o Evangelho de salvação brilhar. E brilhar em você em primeiro lugar. Igual quando muitos foram embora, né? Se escandalizaram com Jesus. Palavras duras o Senhor disse, Jesus. Foram todo mundo embora, né? Aí de Cristo olhou para o lado, ficou os apóstolos e perguntou: de vocês também não vão embora, não? Aí eles entenderam a mensagem: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens
palavras de vida eterna. Olha, pode assim. Eles preferiram a pregação dura, vindo de alguém que tinha palavra de vida eterna, do que a pregação que massageava o ego, do que o cara que orava e o pão multiplicava, o peixe multiplicava, a barriga enchia. Ficou só os que deram valor às palavras de vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Os outros, quando a mensagem já começou a ficar meio, não, está me contrariando a mensagem. Até onde estava tendo pão aí, estava bom. Até onde eu estava com a barriga cheia, estava ótimo. Estava falando de amor, estava delicioso. Agora começou a ficar difícil aí. Carregar a minha cruz, carregar a sua cruz e siga-me. Hein? Sai para lá. Está difícil, está pesado. E olha, fugiram. Então a primeira lição que eu tenho aqui é essa: nunca perca a mensagem estrutural. A segunda lição que eu tiro: tradições não sobrepõem a palavra de Deus. Tradições não sobrepõem a palavra de Deus. Tradições são importantes? Sim, elas são importantes, porque elas conservam e preservam muitas coisas importantes que vêm do passado. Mas elas não podem ser um mandamento. Elas não podem ser um fardo. E às vezes ela tem que ser quebrada, tem que ser transformada. Então, só quem conhece a palavra de Deus identifica o que é tradição do que é palavra de Deus. Tradição vivida como palavra se torna um fardo. Vou repetir. Tradições vividas como palavra de Deus se transformam em fardos pesados. Escuta essa. Preguiçosos se apoiam em tradições, pois é mais fácil fazer isso do que estudar. Preguiçosos se apoiam em tradições, pois é mais fácil fazer isso do que estudar. Por isso, a religiosidade predomina muito mais do que o Evangelho. Porque mais são os preguiçosos do que os revelados. Se eu quisesse ser polêmico aqui hoje, eu faria uma lista muito grande daquilo que é tradição e daquilo que é palavra. Mas eu nunca vou fazer isso com vocês. Por isso que fala em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Vou te falar para você uma coisa. Eu sou muito mais leve hoje como pastor, porque graças a Deus Deus me deu esse ministério de palavra e de ensino, do que antes quando eu me converti. Porque eu vivi um peso, parece que tudo que eu fazia era errado. Tudo que eu fazia era pecado. A igreja, o mundo, a religiosidade colocava um peso sobre os meus ombros muito grande. Ser pastor, na minha cabeça, era uma coisa assim, quase que celestial. Aquilo vinha como um peso muito grande sobre os meus ombros. Era um fardo. E graças a Deus, pela palavra de Deus, que eu fui entendendo o que é tradição, o que é misticismo da igreja. A igreja é mística, eu não sabia disso. E eu fui me libertando, eu falei, mas Jesus é tão ridiculamente simples assim. Ele disse, é simples assim, Isaac.
É tão simples assim. Porque eu não disse que é para você me entregar o seu fardo, e você pegar o meu fardo que é leve e é suave. Disse. Então pronto. Negócio fechado. Me entrega o seu fardo, pega o meu fardo que é leve e suave, e vamos seguir a vida. Cada um faz o seu papel. Cada um cumpre a sua tarefa. Eu cumpro a minha e você cumpre a sua. Eu falei, negócio fechado. E eu estou livre, estou leve. Alguns tentam pôr sobre mim um fardo que eu não tenho que carregar, e eu não deixo mais. Eu não aceito não ser um pastor homem. Eu sou um pastor e sou homem. Eu sou um pastor e sou pai. Eu sou um pastor e sou pecador. E não aceito quem queira me colocar no patamar maior que isso. Ponto final. Porque isso é a verdade e isso me liberta. Isso é poderoso. Porque isso quebra uma escala de tradições que sufocam e que muitas vezes pode ser, eu não sou especialista, não fiz nenhum estudo, mas pode ser a razão que explicaria essa sequência de suicídio de pastores que nós temos visto, em especial nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Pessoas que são obrigadas a carregar aquele estereotipo tradicional do que é ser um pentecostal, do que é ser um homem ungido. É duro, é pesado. As pessoas me falam assim, por que você não põe um canal no YouTube? Porque não vai fazer sucesso. O povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir outra coisa. Entendeu? O povo não quer ouvir isso. Então, entenda isso. Preguiçosos se apoiam em tradições, pois é mais fácil fazer isso do que estudar. A vida é mais leve quando eu dependo só do Evangelho de Cristo, sem o fardo da tradição de homens ou da religiosidade. Terceira lição que eu aprendo, porque aqui Jesus ele não para aqui. Ele começa a briga, depois da crítica. Verso 14, ele chama para outro assunto, dentro do mesmo contexto. Ele fala: chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Aqui ele pegou, não só ouve não, ouve e entende. Aqui é para você hoje. Aqui você está levando um fecha. Na minha Bíblia está em vermelho. Vermelho é que Jesus fala, está vendo aqui, ó? Vermelho, Jesus está falando, é Jesus que está falando. Ouvi-me vós todos e compreendei. Fechou o tempo. Jesus está falando, escuta que eu vou te falar e você entende isso agora. Não há nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso que o Evangelho, ele tem o poder do novo nascimento, porque ele é o produto de uma nova identidade. E essa nova identidade, que é produzida pelo Espírito Santo, faz sair da minha boca um conteúdo diferente do Wesley de antigamente.
do João de antigamente, da Maria de antigamente. Amém? Então, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Então, o que sai da sua boca revela aquilo que impera dentro de você. O que sai da sua boca revela aquilo que impera dentro de você. Se você vive em igreja com tradição, ou se nasceu de novo por revelação. Vou repetir. O que sai da sua boca revela se você vive em igreja pela tradição, ou se você vive em igreja porque nasceu de novo pela revelação. Tem duas formas de nós vivemos na igreja: pela tradição, de saber que é correto, que é bom, que é justo, né? Mas tem aquela que é pela revelação, que é porque eu nasci de novo. Eu estou queimando. O Evangelho entrou, queimou, mudou minha vida. Eu fico, às vezes, pensando, né? Eu estava falando outro dia com uma pessoa, que nós vamos ficando velhos, nós vamos criando filtros, né? E algumas pessoas lidam de formas diferentes com a frustração. Uns criam bloqueios quando lidam com frustrações. Eu falei, eu prefiro criar filtros. E filtros me revelam os caminhos que eu não devo mais percorrer. Eu não crio bloqueios, eu crio filtros. Eu ganho experiências. Eu ganho um background. E quando você vai começando a ficar um pouco mais experiente, quando você tem um pequeno diálogo com as pessoas, às vezes em diálogos curtos, de 1 hora, 2 horas, naquele conteúdo você vê o que impera na pessoa. Se impera Jesus, se impera a lascívia, se impera o deboche, se impera o cinismo, se impera a ambição, se dá para você notar o que impera na pessoa quando você conversa com a pessoa. Porque aquilo que sai dentro de você revela aquilo que impera dentro de você. Por isso nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Cheios. Nós não podemos ser só visitados pelo Espírito Santo. Nós temos que estar cheios pelo Espírito Santo. A gente vem de uma tradição das pessoas que gostam de ser visitados, de ouvirem palavras proféticas, vão de lugar em lugar. Eu tenho uma pessoa que Deus usa muito, vai lá ouvir Deus falar com ela. Muito bom, desde que aquela experiência te faça ser cheio de Deus para sempre. Agora você fica vivendo de experiência em experiência, de visita em visita de Deus, você vai viver sempre no time dos resgatados, e nunca passa por time dos que vão ser os resgatadores, que vai estar no time daqueles que estão chamados para esse reino, que estão vivendo neste corpo de Cristo. Então, o que sai da sua boca revela aquilo que impera dentro de você. Por último, para te encerrar, eu me lembrei, nós fizemos há pouco tempo uma conferência missionária, e eu levei lá algumas dicas, alguns conselhos na área de missão, e eu me lembrei do último conselho que eu dei nessa conferência, e que eu quero te dar hoje esse último conselho para a sua vida. Muitas vezes nós
não avançamos para muitas áreas porque a insegurança predomina em nós. Nós não temos iniciativas porque somos inseguros. E o contrário de insegurança é convicção, sim ou não? O contrário de insegurança é convicção. E não há nada que revela mais convicção, não há nada no mundo que é mais inquestionável na face da terra do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia, se você for estudar, ela foi, é e sempre será colocada à prova de fogo por todos os céticos, cientistas, arqueólogos. Foi no passado, é na atualidade e sempre será. E nunca conseguiram diminuí-la em nada. Estude, você vai ficar maravilhado. Nunca conseguiram diminuí-la em nada. Antes, pelo contrário, cada vez que tentavam, credenciavam mais a Bíblia Sagrada. Mais ainda reforçava tão séria e poderosa que ela era. Então, se eu quero ser uma pessoa convicta, uma pessoa que saia do time dos resgatados para os resgatadores, eu tenho que ser uma pessoa cheia dessa palavra de Deus. E esse foi o meu conselho que eu levei na conferência. Eu sou tão seguro quanto na proporção que eu tenho de palavra de Deus dentro de mim. Se eu tenho pouca Bíblia dentro de mim, eu sou inseguro. Muita Bíblia dentro de mim, mais seguro. Menos Bíblia, menos seguro. Mais Bíblia, mais seguro. Em 2 Timóteo 2,15 fala o seguinte: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É um propósito que nós temos. Estamos diante do Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem, que consegue, cruzar, entender. Manejar bem é fazer sentido, é olhar para cá, porque está para lá, que maneja bem a palavra da verdade. Quanto mais Bíblia eu tenho em mim, mais seguro eu sou, mais convicto eu sou. Quanto menos Bíblia, mais inseguro eu sou. Quanto mais inseguro eu sou, menos iniciativa eu tenho, menos eu faço. Quanto mais seguro eu sou, mais iniciativa eu tenho, mais eu faço, mais eu avanço, mais eu conquisto, mais eu glorifico a Deus com a minha vida. Amém? Se você algum dia precisar de uma chave para qualquer resgate, lembra da mensagem estrutural, porque aquela mensagem que te tirou da perdição, que trouxe o penhor da sua vida eterna, se ela teve o poder, se ela tem o poder para te dar a vida eterna, o que mais ela não pode fazer? Se pergunte isso. Se a palavra de salvação, se o Evangelho de Cristo teve e tem o poder de te dar a vida eterna, o que mais ela não pode fazer? O que mais que ela não pode dar jeito? O que me falta é crer, o que me falta é me envolver. Lembra do conselho que eu dei para o casal quando eu estava mal disposto? Lembra disso? Seja crente. Paulo disse para Coríntios que se vocês não creem no Evangelho como eu vos anunciei, em vão foi
a vossa fé. Em vão foi a vossa fé. Que Deus nos livre disso, amém? Que nunca seja em vão a nossa fé, porque Deus te ama. Nós estamos próximos da Páscoa, uma época memorável de celebração, onde nós temos que, todo ano, parar para dizer: Deus, louvado seja o teu nome, porque o teu plano se consumiu, o teu plano se completou na minha vida, a proposta chegou para o mundo, eu fui resgatado, ainda posso ser instrumento para levar esse resgate para quem está ao meu lado, só com a palavra, só com um convite, só com o evangelho, uma mensagem. A gente acha que é complicado. Eu estou finalizando, tá, gente? Minha filhota fez 15 anos na semana passada, e eu falei para ela algumas palavras, né? Alguns sabem o testemunho dela, que ela nasceu prematura, e alguns nos acompanham há muitos anos. E aí o Machado foi comprar uma prendinha para ela. Ele me contou depois lá, né? Eu tive que contar isso lá na festa. E ele falou o seguinte: a moça perguntou para ele: quantos anos vai fazer a menina? Ele disse: vai fazer 15 anos. Aí você falou para mim assim: pastor, e eu nem senti, quando eu falei assim, ela faz 15 anos terça-feira, minha boca abriu e falou o seguinte, sem eu controlar, e os médicos diziam que ela não ia viver, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela faz 15 anos terça-feira. Quando ele acabou essa frase, a vendedora chorou, e ele chorou também. E você vê como é que basta uma frase pequena, basta um coração cheio, basta um testemunho vivo, que você pode mudar a vida de uma pessoa, impactar o dia de uma pessoa. Seja a carta escrita de Deus para alguém. Vamos ler esse versículo? Vem aqui para o povo da ceia, não precisa ficar aí esperando, vem pessoal aqui. Só vou, o que eu lembrei agora, vou ter que achar o versículo. Não achei. Primeira Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém, igreja? Seja essa carta viva. Talvez alguém lá fora nunca vai ler a Bíblia, nunca, mas ele vai ler você. Ele vai ler você, ele vai ler a sua história, ele vai ler o seu testemunho, ele vai ler a sua fé, ele vai ler as suas conquistas, ele vai ler o seu semblante, ele vai ler o seu sorriso, ele vai ler a sua esperança, ele vai ler o que Cristo tem feito em você e na sua família. Amém? Seja em você, igreja, a carta viva, andante lá fora, para que Deus possa salvar muitas casas em nome de Jesus. Você recebe isso? Dê um aplauso para o Senhor. Fica aí de pé onde você está. Vamos orar, vamos ceiar e encerrar nosso culto em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, por essa reflexão de hoje. Foi mesmo uma reflexão, mais do que uma pregação. É muito bom, Pai, parar para lembrar, parar para refletir se estamos no caminho certo e fazer as devidas correções. E quero repetir hoje as palavras dos teus apóstolos, nossos patriarcas. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Louvado seja o teu nome. Nós consagramos, Pai, esses elementos que simbolizam, Senhor. Queremos celebrar na semana que vem, na Páscoa, o seu sangue derramado por nós, para nos limpar, perdoar os nossos pecados. Sangue justo, sangue sem defeito, sangue de sacrifício. E o pão que simboliza, Senhor, o teu corpo, que foi trespassado, sofreu dores, foi morto, crucificado e ressuscitado. Pão que nos dá força. Nós consagramos, Pai, esses elementos e renovamos hoje com o Senhor a nossa aliança contigo, aliança com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho, com o teu Espírito Santo, para que ele continue fluindo em nós e através de nós. Não queremos só sermos visitados ocasionalmente, queremos ser habitados pelo teu Espírito, queremos ser templos do teu Espírito Santo, Senhor, e queremos renovar nossa aliança com o Senhor, com este propósito, para que este propósito se cumpra e o teu nome, só o teu nome, venha a ser glorificado, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Pode servir a ceia, nós vamos louvar enquanto isso, em nome de Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus
canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és maravilhoso, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Querido, tomou a ceia, pode tomar a ceia. Vamos louvar o Senhor. Essa canção mais uma vez. Vamos encher o peito, vamos cantar, adorar, finalizar com adoração. Esse culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Em primeiro lugar, Pai, que onde o Senhor está, Digno Cordeiro, onde a tua presença se manifesta, que foi morto, sentimos que a tua palavra foi credenciada, Senhor. Nós te louvamos. Um novo cântico, Adore, adore, adore. Cante com todas as suas forças, com toda a sua alma. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e É para rasgar o céu, é para rasgar o céu, é para rasgar o céu. com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga! Aleluia! Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvor
Obrigado, Jesus. Esse evangelho de salvação, de resgate, de cura, impere sempre em nossos corações. Que flua em nós rios de águas vivas. Que flua em nós e através de nós, levando frescor e vida para quem nos rodeia. Que a autoridade que veio junto dessa palavra vá junto com a tua igreja, que se assente sobre cada um deles, que ecoe em cada coração e que jamais se aparte de cada um dos teus filhos. Eu os abençoo e declaro e profetizo um novo tempo, um tempo de fogo, um tempo de avivamento, um tempo de novos entendimentos, um tempo de abertura de visão, de compreensão, de palavra rema fluindo em cada coração. Eles irão compreender como nunca a tua palavra, irão ter sede como nunca tiveram, e serão avivados como nunca foram, e o mundo será impactado. O mundo deles em primeiro lugar, o mundo de quem está à volta deles irá ser impactado, porque eles são teus, e a tua mensagem está viva dentro de nós. Faz florescer, faz frutificar a tua mensagem dentro de nós, no nome de Jesus. Que a tua palavra lançada jamais volta vazia, em nome de Jesus. Antes de estar a bênção apostólica, olha para cá. Nunca despreze a palavra profética do teu pastor. Nunca despreze. Na quinta-feira eu não uso Instagram. Eu abro uma vez no mês. Só que eu não sabia que Instagram só dá para ver 24 horas depois desaparece. Então tem gente que me marca, eu nem sei que marcou, já desapareceu a postagem. Mas uma pessoa me mandou uma mensagem direta. Uma pessoa que eu já não via há mais de 10 anos. Ela falou assim: pastor, você se lembra de mim? Eu sou fulana de tal, e eu me lembrei de você. E começou a falar sobre quando eu pastoreei ela há 10 anos atrás. E ela falou assim: pastor Terezinha, semana passada foi a minha primeira pregação, a primeira pregação de muitas pregações, porque Deus me chamou para o ministério da palavra. Você pode dar uma pausa ao Senhor? Uma ovelha sentada, não era líder, lembrou do pastor dela de 10 anos atrás, mandou um textinho. Eu falei: muito obrigado por me honrar como seu discipulador. Que Deus continue o processo que Ele começou, a boa obra que Ele começou na sua vida. Nunca despreze momentos como esse, porque quando Deus achar que é o tempo, quando Deus quiser fazer alguma coisa, meu amigo, nada vai segurar você, nada, ninguém, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem demônio, nem potestade, nada poderá deter a vontade do Senhor manifesta na sua vida, meu irmão. Nada, nada. Aleluia. Maravilhado. Diga isso. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 só o Senhor é santo, poderoso, aleluia, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, e és
tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, não só hoje, mas todos os teus dias, cumprindo o propósito do teu Criador. Que Ele use a tua vida para que Ele venha a ser conhecido, que Ele resplandeça a sua glória aonde você estiver, e que o nome dele venha a ser conhecido e glorificado através de ti e da autoridade que Ele colocou sobre você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz: eu recebo em nome de Jesus, e aplauda glorificando a Deus. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, e abençoe alguém em nome de Jesus. Amo você.